A Gianna, ela nasceu numa família muito católica também. Ela teve ao total 13 irmãos, né? Bastante. Alguns ela perdeu por uma pandemia que teve na época, que foi a gripe espanhola, se eu não me engano, né? Então ela perdeu muitos irmãos. E os pais dela sempre ensinaram muito o respeito da fé. Assim, quando a gente estuda um pouquinho os pais dela, fica claro porque ela também era desse jeito, sabe? É uma coisa que é muito uma consequência, né? Pais que buscavam muito a fé, ensinaram ela, e ela foi uma mulher que ensinou os filhos, e aí acho que assim por diante, né? Vai dando essa genética da fé, né? E não só a genética biológica, mas a genética dos princípios, assim. E eu acho muito engraçado, assim, da história dela, né? Que eu sempre comento quando eu vou falar da história dela com jovens, principalmente. Que em algum dos livros, eu não lembro qual foi no livro que eu li isso, fala assim que quando ela era criança, ela tinha muita dificuldade em estudar, ela não gostava de estudar, odiava estudar. E aí os irmãos dela, os mais velhos, foram que ensinaram ela a importância do estudo. E aí, assim, ela foi pegando gosto por estudar, né? Então, eu imagino uma médica que não gosta de estudar, né? E não tem muito como, né? Hoje em dia. Então, principalmente hoje em dia, né? Mas, então, eu acho um fato interessante a história dela, né? Que ela aprendeu isso com os irmãos, ela foi se dedicando. E, de fato, lá na família dela, eles tinham uma cultura, assim, meio implícita, que era assim, né? Ou você virava médico, ou você virava religioso. Assim, 90% era essa divisão, assim. Tanto que ela tem irmãos que são padre, irmã que é freira, né? E ela passou por esse processo de, e aí, né? O que eu vou ser, né? De discernimento. E aí ela decidiu terminar a faculdade primeiro, para depois ver o que ela ia ser, se ela ia casar, se ela ia entrar numa vida religiosa. Então ela fez a faculdade, ela se formou, e aí ela realmente discerniu a vocação dela para o matrimônio. Isso ela já tinha 30 anos. Para hoje em dia, a gente pensa, né? Nossa, velha, né? Tá velha para casar, né? Tá tarde, né? Mas imagina pra época, então, né? Às vezes mais ainda. Mas ela sempre teve com ela, né, que o principal era o que Deus queria, não o que os outros iam falar, o que os outros iam pensar. Então, ela seguiu esse processo, né. E nesse meio período, ela perdeu tanto o pai quanto a mãe. Quando ela era bem jovenzinha, assim, se eu não me engano, foi num período de 1 ano, ela perdeu os dois, assim. E ela sofreu muito, porque ela era muito apegada, principalmente à mãe. Então, ela se apegou muito à irmã mais velha dela, como se fosse uma mãe, assim, pra ela. O que pra mim é um paralelo muito grande com Santa Terezinha, né? Eu falo que ela, Santa Terezinha e São José Maria Escrivá no céu devem ser muito amigos, porque eles pegam uma santidade muito parecida, né? Das pequenas coisas do dia a dia. Sim. Eu imagino que eles são best friends lá no céu. E então ela passou por isso, e aí quando ela decidiu, não, vou me casar, depois de 1 ano, ela conheceu o Pietro. Eles se conheceram na missa, eles frequentavam a mesma missa, e aí houve aquela troca de olhares, ele foi procurar quem era ela, enfim, aí eles começaram a realmente entrar nesse período de namoro, e com 33 anos ela se casa, né? Então, namoraram e noivaram aí por 2 anos. E ela, assim, ela sempre manteve, assim, o trabalho dela. Ela se especializou para cuidar, né, de crianças, mas ela também gostava muito de atender idosos, né? E ela fala assim, que ela tem uma fala muito bonita, que ela fala que quando ela toca um paciente, ela não tá tocando só a pessoa, ela tá tocando o próprio Deus que está ali. Então ela tinha esse zelo muito grande com a profissão dela. Igual você comentou mesmo, um exemplo de profissional, né? O que eu acho que aí fazendo um paralelo com São José Maria Escrivá, ele fala muito isso, que a gente tem que ser um exemplo na nossa profissão, né? Ser um exemplo no nosso trabalho. Que é aí que a gente vai encontrar a nossa santidade, e foi ali que ela encontrou a santidade dela, né? No trabalho dela. Então, muito exemplar, muito dedicada. Ela atendia pessoas que não tinham condições também, então tinha esse coração muito caridoso, né? E depois ela engravida, né, o primeiro filho dela, que é o Pietro, depois vem a Mariolina e depois vem a Laura, né? Depois dessas 3 gestações, ela passa por 2 abortos espontâneos, né, que ela
perde os nenéns. E depois é quando ela engravida pela 4ª e última vez, que foi tudo o que aconteceu na história dela. Que ela, médica, né? No comecinho da gestação, ela descobre que tem um fibroma no útero, né? O fibroma é algo parecido como um tumor, né? E ela descobre, aí ela tem algumas possibilidades do que ela pode fazer, né? Mas todas elas que não envolviam tirar o neném, ia fazer a gestação ser de risco, né? Então, o aconselhado para ela como médica bem sabia, era tirar o neném e continuar a vida, né? Mas não foi isso que ela escolhe, né? Então, ela escolheu retirar o fibroma, mas continuar com a gestação, o que tornou a gestação de muito risco. Então, teve que ficar acamada, mas foi a escolha dela. Se eu não me engano, nesse livro aqui fala muito, né? Esse aqui é muito bom, esse livro aqui. Os 3 são, né? Mas esse aqui, ele é como se fosse um resumo de tudo, assim, ele fala um pouquinho de tudo, ele é muito bonito. Ele tem muitas frases dela sobre esse período da gestação, em que ela fala realmente sobre, se for para escolher entre uma vida, que escolha a vida do neném, né? Que ela fala que a filha dela tem o mesmo direito de viver do que ela, então não seria justo ela tirar a vida da neném dela, que Deus confiou para ela, né? Então ela sempre foi muito firme em, se precisar renunciar a alguma vida, que renunciasse a vida dela. E o Pietro, o esposo dela, ele era engenheiro, ele é muito católico, e ele foi firme na decisão dela também, respeitou a decisão dela. E é muito bonito, porque Jana, ela sabia do cisco, ela sabia que a chance dela viver era baixíssima, e até conta nesse livro aí que teve uma situação no último dia dela em casa, ela arrumou toda a casa, organizou tudo, meio que assim, deixar tudo preparado, assim, né, porque sabia que o baque ia ser grande se ela falecesse. E foi o que de fato aconteceu, ela teve a neném, e depois de uma semana ela faleceu, né? Então ela realmente deu a sua vida em sacrifício para dar filha dela, né? E é aquilo, né? O marido dela fala que ela só conseguiu dar esse sim final porque a vida inteira dela ela foi dando pequenos sims para Deus, né? Ela foi se preparando. Ninguém é santo de um grande ato só, né? É uma construção realmente. Então a história dela é muito bonita. Ela foi uma santa muito, muito normal, né? Muito igual a gente, né? O marido dela, nesse livro aqui, tem até uma frase, é nesse ou naquele, que ele fala assim, que ele nunca tinha ouvido falar de uma santa que era mãe, que era esposa, e muito menos que ele estava casado com uma. Então é muito bonito. E é dificilmente, né, igual a gente teve a graça de estar numa época que santificaram um jovem, né? E normalmente é padre, freira, é alguém que a gente até brinca, tipo, pô, ele tava mais perto de Deus, né? Ele já era sacerdote, então é mais fácil, mas qualquer um pode ser santo, né? Exatamente. Claro, fazendo o bem, fazendo a santificação, fazendo pequenos atos, pode ser santo. E é legal ver uma história de uma mãe de família, trabalhadora, profissional, alcançar essa graça também.